E fala, torcida São Paulino, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver o que o Lugano, o Luiz Fabiano e todo o pessoal lá do resenha da ESPN falaram sobre o jogão do meio de semana São Paulo e Botafogo, Botafogo e São Paulo. O debate pegou fogo e eu vou trazendo tudo pra vocês aí. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Vamos juntos bater a meta de 15 mil inscritos. Tamo quase, dar essa força pra esse jovem São Paulino aqui, beleza? Você já sabe, a gente assiste o vídeo junto, no final do vídeo eu volto, a gente vai analisar, vai debater bastante sobre esse jogo, eu vou trazer a minha opinião, os meus comentários, e a gente vai falar muito desse jogão e da escalação ideal pro São Paulo, para essa decisão no meio de semana. Cresce os direitos autorais, estou deixando aí na descrição, sem mais enrolação, você já sabe, simbora pro vídeo. Tem muito mais concorrente, né? Acho que é mais difícil pro Contra Botafogo. o São Paulo, como é que você vê esse confronto? Que começa quarta-feira, também mostraremos 9h30 da noite, Newton Santos. Eu acho equilibrado, obviamente, mas eu acho que o Botafogo tá jogando muito bem, cara. O time do Botafogo, acho que nesse confronto aí eu vejo o Botafogo favorito. Favorito. Mesmo com a tradição. Lógica indica isso. São Paulo tem mais tradição, Libertadores, acostumado com a competição, mas hoje eu vejo o time do Botafogo, vi o jogo contra o Corinthians, tá muito bem. O time tem substitutos à altura e até melhores até no banco. Super farto. Tem muita gente boa. Então, esse ano eu tô confiando mais nesse time do Botafogo. Diego Lugano, você já disse no começo do programa que se preparava para confrontos individuais. Como é que você acha que o São Paulo, aí tô falando do lado coletivo, tem que se preparar para esse primeiro jogo, levando em consideração o que todos imaginam da ida, que é o Botafogo pressionando o São Paulo atrás do resultado. E de preferência com vantagem de gols. Eu acho que su día debe estar pasando por unos días complicados, né? Pensando muito porque tem que mudar algo dos últimos São Paulo que tem jogado. O São Paulo titular, né? Não o de domingo. Não o Banguzinho. Não o domingo que jogou muito bem. Tem se apresentado um time com pouca mobilidade, né? Com pouco... Engraçado que são times distintos, né? Distintos até fisicamente, né? Com pouca mobilidade, de mitad de campo para frente, pouca procura por el espacio sin la bola, no tem ninguém que corra el espacio, que faça el esforço de correr el espacio sin la bola, todo mundo quer a bola no pé, e assim é mais fácil de marcar. Um meio campo que é bom, não tem o recorrido, não ocupa espaço como Alisson e Pablo Maia, então acho que sobre o dia vai enfrentar um time, eu acho, o mais físico, vertical e veloz da Libertadores e do Brasileiro. Em um campo rápido, acho que eu reforçaria principalmente o meio campo, né? Principalmente o meio campo. Até porque os famosos pontas, né? Que eu sempre falo, parece que é obrigação ter jogar com pontas, não são decisivos, nem na hora de atacar, nem na hora de defender. Então eu acho que o Soldia está pensando... Seria uma muito, mudança, né? bem radical, né? Que ele jamais jogou assim. Não é radical, é colocar talvez mais um volante ou... Assim, o Zubeldia basicamente utilizou-se no 4-2-4. Sempre. É um 4-2-3-1. 4-2-3-1, né? E não muda isso. Eu sempre fui a ideia que o treinador, né, tem que se adaptar à característica dos jogadores. Eu sempre fui essa ideia, sempre. Obviamente tem treinadores que têm um sistema tático e eles adaptam o jogador a isso. Quem mais está sofrendo, obviamente, é Luciano, né? Jogando em uma posição que não era dele, que ele não sente, ele não flui o futebol dele como um meia organizador. Luciano e Caleli, depois de nosso querido Luiz, são os maiores artilheiros do século do São Paulo, né? Então, se você tem os dois maiores artilheiros do século, coloca para jogar junto e faz o time em torno a eles. Você tem o Lucas Moura, que talvez seja o jogador mais desequilibrante hoje no Brasil, individualmente. Se você colocar ele no canto seja na faixa direita ou faixa esquerda, é muito mais fácil de tomar referência, de dobrar a marca. Você incomoda ele. Deixa eu entender, então deixa eu tentar entender o que você está querendo dizer. Eu mudaria. Você jogaria com Luiz Gustavo, Bobadilha, Marcos Antônio, o o Lisiero, o Nestor, que está machucado, também não pode jogar. O Lisiero também está machucado. O volante, o Lucas Souto. Lucas, Luciano e Caleri. Se é que ele quer jogar com o Luciano. Mas não adapta o Luciano a uma posição... Porque hoje a discussão maior é Luciano ou William Gomes, o menino de 18 anos. Mas aí, eu também, com o William Gomes, sim, pode ser. Mas aí você perde, se você contém um rato, você ainda tem um meio campo mais débil, né? Para jogar contra um time
que es muy poderoso, muy vertical. Mas a dúvida muy seria veloz. entre o William e o Luciano. O Rato permaneceria no time. Então, isso é o que eu falo. Você pode tirar também o Rato, um ponta e trazer um volante que tenha outra, que jogue de atrás para frente, ou seja, que ataque sim, mas que corra o campo diferente. O ponta sempre corre o campo de ataque para trás, para defender. Ontem o São Paulo jogou com 3 zagueiros. Jogou bem, cedeu muito pouco ao Não Cruzeiro. jogaria de zagueiro. Não Contra jogaria. o Botafogo, não. Não jogaria. Talvez no Morumbi, dependendo do resultado, talvez sim, porque com 3 zagueiros, lo contrário de ser defensivo, você pode empujar muito mais o time para frente, empujar os alas, empujar os volantes e os 3 zagueiros que sustentem os contra-ataques. Mas este jogo, no campo do Botafogo, eu reforçaria o meio campo. Até O meio porque, E se quer jogar com o Luciano, que jogue de ponta, ou seja, de segundo atacante, não de meia. até porque São coisas básicas, né? Que não sei por que o treinador não consegue modificar. Obviamente a gente não está lá no CT, não sabe a interna, né? Mas é muito evidente que os últimos 5, 6, 7 jogos de São Paulo não flui. O futebol não vai, não tem correria, não tem... E dos 3 zagueiros, até porque viu o jogo do Corinthians com o Botafogo no domingo, o Corinthians jogou com 3 zagueiros e ficou o Igor Jesus lá com os 3 zagueiros e o meio de campo, o Botafogo assim, dominou sim. todo. Então acredito que o São Paulo não vai fazer isso. Depende do resultado no Morumbi, sim. Depende do resultado, mas este jogo não. Mas sim, eu reforçaria o meio campo. Agora, esse menino está despontando muito William bem. Gomes. Muito bem. Muito E bom eu acho jogador. que o Ele é São um Paulo ponta precisa que, ao de contrário da opção grande de maioria, ele velocidade. tem gol, né? Tem gol, Tem porque gol é e vertical. velocidade. É mais Acho que o São vertical. Paulo precisa de jogador agudo. E o Lucas, Exatamente. na minha opinião, tem que jogar no meio. No meio, Tem mas- que jogar no meio. mas Porque isso, é o deixa- jogador mais inteligente, mais criativo do time. E é mais difícil de marcar. Sim. O cara que fica preso no canto. Eu não entendo. Agora, os Parece tão melhores simples, jogadores de todos os times, né, o pessoal que tá Isso, colocando na coloca no ponta, na banda. pra- Não bota no meio, joga lá para os melhores, os mais criativos. Eu não entendo. Tinha que ser o contrário, né? Hoje a gente pega o melhor jogador, a gente monta um sistema e tenta encaixar o melhor jogador. Aonde deveria ser, encaixa primeiro o melhor jogador e depois do entorno, né? Então, Você monta. eu entendo futebol assim. Parece ser fácil, Eu mas entendo não sei. futebol assim. É isso. Eu é entendo. isso. hoje o treinador, Luciano Você Carille. monta um esquema e fala, bom, então dentro desse esquema, onde que eu posso colocar ele? Aí, talvez ali, né? Que não seja o melhor lugar. E às vezes a Ele visão fica seria você, a partir daquele jogador, você do armar um esquema, sistema. ele fica refém do esquema. Qual seria o teu São Paulo, Fabuloso? Eu, hoje, em termos de rendimento, gosto muito do Luciano, mas não tá rendendo e faz com que o Lucas também não renda, porque ele tá aberto. Traria o Lucas pro meio. Aí eu apostaria no menino, porque tá vivendo um bom momento. Os melhores momentos recentes do São Paulo foram com o Ferreirinha ocupando aquela faixa esquerda. Lucas William no meio, Gomes Mas ocupa. foram dois jogos. Ah, foi mais. Dois jogos. Ah, mas foram os Que- últimos que- bons que- momentos. Que se equilibrou foi 2 jogos. Sim. Quem faz gol é Caleli, quem faz a diferença arrancando é Lucas. Mas assim, funcionou. faz Tinha um gol. desafogo E ali. Luciano faz gol quando o São Paulo joga, deixou de quando ter um joga desafio. perto da área. Funcionou, o time funcionou. Segundo atacante. Segundo É. atacante. Não é assim, ser o melhor jogador, mas o time funcionou, né? Porque hoje você não tem nenhum desafogo. Sim. O time que jogou no meio da semana passada contra o Atlético Mineiro Isso mesmo. não tinha nenhum Se desafogo. você coloca 2 atacantes, como sempre jogou futebol brasileiro, Luis Fabiano, Grafite, Romário Bebeto, Aloísio, não sei, Amoroso, você obrigatoriamente obriga os 2 zagueiros a ficar plantado, o primeiro volante tem que recuar ou o lateral. Se você está tirando também jogadores adversários ou dessa zona de influência para proteger o centro da zaga, né? Então, A minha Eu não minha entendo única por quê, dúvida em não relação ao entendo seu por quê. time, Lugano, é que você povoando o meio-campo e tirando os pontas, tendo o Rafinha. no, pero como seu- para. Lo principal que siempre teve Brasil toda a vida que jogava com. Você deixa um corredor para os laterais voando atrás. Sim, mas o Você Rafinha, deixa o Rafinha faz isso? E Rafinha é inteligente. Não, é super inteligente. O Igor Mas ele Vinícius não faz mais isso. Igor Faz Vinícius, uma Igor outra. Vinícius tem muito mais percorrido. Muito recorrido. Muito. Não é pouco, Jogou não. bem o Igor. Fisicamente é muito melhor do que todos acham. Rafinha é mais inteligente. Mas ele com espaço, inclusive com espaço, um cara inteligente vai ter mais espaço para chegar. Por sorpresa. Lo que nós, estrangeiros, nunca podíamos marcar de Brasil. Se podía marcar una nueva referencia hasta un media. Pero cuando llegaban los laterales por sorpresa en un corredor, era inmarcable. Y Brasil ganó siempre así. Hoy, con los pontas, lo primero que você faz es tapar
a subir a ese lateral por sorpresa. Aí vira o lateral construtivo. También, que puede ser también, mas no tem sorpresa. No tem sorpresa. É isso. Mas perde um pouco o poder de recompor, né? Se ficar os dois, Luciano, Caleri e Lucas. E você coloca mais um volante. Coloca mais um volante no meio campo. Seja o Marco Antônio, seja Você faria a o troca Nestor. simples, Então, seria do sai Luciano, entra o William, Lucas no centralizado, meio. Rato, Lucas, William e Caleri na frente. Não pode ser. Se sai Luciano, sem muita- se sai Luciano, sim. Eu Sem imagino muita que mudança de se esquema. o meu dia fizer uma mudança em relação ao time que empatou 0x0 com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, na eliminação, vai ser essa. Duvido que ele vá além disso. Né, fazer uma mudança de esquema é difícil. Mais brusca, mais radical, não acredito. Também não. Mas é que acho que o Lucas quer dizer é com o Luciano em campo, você sacrifica o Lucas, entendeu? Então, assim, pra estar o Luciano e o Lucas jogar na função dele, teria que ser nesse formato do Lugano. E tirando o Luciano, aí você tem uma outra formatação. Né? Mesmo assim, o meio campo de São Paulo vai ficar enfraquecido para este jogo. Sim. Perde o 3. Então, Botafogo, sim, eu prefiro Mas 3. lembrar também que é um jogo Libertadores. E o Luciano é um cara que tem também... cascudo. Então, coloca ele atacante. É um cara Aliás, o São Djalma, Paulo, então coloca ele São Paulo com tem Galelli. muitos jogadores Onde ele cascudos. é forte. Onde ele é forte. O Paulo é um time moldado assim. Não, se você pensar, o São Paulo, o Rafinha é um cara experiente, super experiente, né? Arboleda já rodado, Alan Franco rodado, Gustavo. Luiz Gustavo rodado, o Bobadilha já tem alguma experiência internacional, Mas Lucas, fisicamente, Luciano, Caleri, fisicamente, o Botafogo Muito é forte. bem superior. É isso. A esse time você não vai São Paulo. Então, Esse vai ser o duelo do São Paulo tem que equilibrar isso. Tem que equilibrar isso. Ele é o primeiro. Físico, Você tem que equilibrar o físico. intensidade de O jogo. técnico, hoje o futebol é assim. Tem que equilibrar o físico Botafogo, para depois o técnico. Todos Né? os jogadores são muito intensos. É muito intenso, Todos os jogadores forte, São verticais. fortes É um e time muito um time intenso. muito- Todos os jogadores são É fortes. forte, são tão Mas fortes, vai verticais, encontrar rápido. um Então, time você de tem tradição, um time que está acostumado com Libertadores, que vai jogar segunda em casa. Também. O limite pro São Paulo seria uma derrota por um gol, né, Luiz? Mais do que isso, azeda, O né? limite é 0x0, né, Pia? 0x0, né? Empate é um baita resultado. 0x0 já ajuda, né? Difícil. É difícil. O Botafogo vive um grande momento. Mas São Paulo, né? Só São Paulo. antes a gente entrar no Flamengo, o Flamengo que ontem estava com a faca e o queijo na mão para fazer 3 pontos no Vasco, acabou cedendo no finalzinho o resultado, a vitória acabou apenas empatando. A arbitragem do Mineirão, lamentável. É que o São Paulo ganhou e passou batidaço. Lamentável. Dos jogos que eu vi do São Paulo, esse, tá fácil de... Não tá fácil de decidir qual que o São Paulo foi mais prejudicado. Mas o de ontem, o Wilton Pereira Sampaio, e especialmente o VAR, foi um negócio inacreditável. Anularam um gol O VAR William foi Gomes. pior porque não chamou no VAR pênalti. pior, concordo não com chamou você. no pênalti. Teve E o possível impedimento, expulsão, mas o possível pênalti, gol mal anulado. Inventou Olha, um impedimento. Inventou um impedimento. Esse impedimento, né? A câmera que traçou, não é nem dessa vez não foi nem a linha tracejada. O posicionamento da câmera era Vamos bizarro, pelo mesmo. ridículo. Vamos tirar do futebol o VAR e utilizar esse dinheiro para arrumar Olha os lá, campos. Djalma, olha lá, Ô, Djalma. Djalma, O Heber ficou bravo com você. Eu vi. Essa esse é a minha postura, Djalma. O VAR não serve para nada. É caro. Tem muita gente ganhando. E foi uma pintura. Tira o VAR e faz meio de campo. Olha Não é como um está pecado, hein, Djalma? Anular um gol desse? Se você nem tem a convicção... Não é pecado. Se tá impedido, tá impedido. Se não não é tá, pecado, não tá. exatamente. Não é O problema é ter o Não é VAR, bonito. mas Você e não tá impedido. Você crava que tá Não, impedido? O futebol tem é isso. 140 anos ou mais. Então, em Inglaterra se inventou antes. Sempre, ante a dúvida, se deixava continuar. Sim. Agora, ante a dúvida, para. Ou seja, se o futebol foi o melhor esporte do mundo assim, por que querem mudar agora? Que rápido. Ei, como vai anular um gol assim? O cara, um passe excepcional, o cara define bem. É anti-esporte, isto, anti-esportivo. Isto é anti-esportivo, anti-espetáculo, anti tudo. Incrível. Djalma esteve no Maraca ontem, Djalma? Esse Cruzeiro desse São Paulo e o William Gomes em 3 jogos como titular, minutos por jogo 84, 2 gols, 4 chances criadas, 10 finalizações, 4 finalizações certas, autor do único gol na vitória contra o Cruzeiro. É sempre especial, né, dona? A gente vê um moleque brotando no futebol brasileiro, mostrando resultado. De um São Paulo que, no brasileiro, o time reserva do São Paulo tem performado muito bem. Não é fácil jogar com o Cruzeiro. Vamos falar sobre esse jogo. Começando com o lado vencedor, o lado do São Paulo. O que desse time de reservas
dá para ser observado para esse momento tão importante de quartas de final da Libertadores, uma competição tão especial para o clube, contra aquele que para muitos está jogando o melhor futebol do Brasil, que é o Botafogo. O que esse time pode acrescentar claro, vamos falar da vitória contra o Cruzeiro, mas também já projetando o Botafogo, pegando o que desse time dá para ser usado no principal. Acho que 3 pontos. Primeiro que o Zubeldia mostrou mais uma vez ser um técnico estrategista, porque ele modifica o esquema tático, ele vai para um 3-4-3. Dessa forma neutralizou completamente o Cruzeiro. Foi um time que se defendeu bem, não deixou o Cruzeiro criar, e foi um time muito leve nas transições, acelerando, vertical, um ataque que foi muito bem, o Felipe, ali com o Eric, o William Gomes e com o André Silva, sempre botando velocidade. Mesmo com menos posse de bola, o Cruzeiro finalizou quase 3 vezes mais que o Cruzeiro. O São Paulo finalizou quase 3 vezes mais que o Cruzeiro. E projetando o jogo contra o Botafogo, bela atuação do Marcos Antônio, deu dinâmica para o meio campo, qualidade no passe, fazendo o time andar, fazendo o time funcionar com a bola, conseguindo ser o jogador que ditava o ritmo para o São Paulo começar a atropelar desse jeito aí, como vem o gol, o Eric dando o passe para o William Gomes marcar um belo gol. Então, Marcos Antônio, o esquema tático, que eu acho que pode ser uma alternativa para o confronto contra o Botafogo, em cenário de partida, e principalmente o garoto, porque o São Paulo não tem o Ferreirinha, que é um jogador incisivo, habilidoso, que gosta do mano a mano com o defensor, que deixa esse São Paulo um pouco mais imprevisível, Ele bota velocidade, dentro desse ataque. E aí eu acho que o garoto William, ele se coloca como essa peça, por conta da característica de jogo que ele tem. Ele tem jogado com muita personalidade, a partidaça dele ontem no Mineirão, atormentando, fez um gol polêmico que foi anulado, marcou um belíssimo gol de novo, se destacando por contra a habilidade dele. E eu acho que ele pode ser uma peça importante. Você pode pensar, por exemplo, em tirar o Luciano, que acho que é muito bom jogador, é decisivo, mas enxergo o Luciano mais como um segundo atacante, Felipe. Não acho que ele é tão meia. Também. Bota o Lucas por dentro, que ele fica muito confortável, acho que é o melhor posicionamento pro Lucas. O William na esquerda. Acho que pode ser uma alternativa para você enfrentar esse Botafogo. Sobre o jogo de ontem, São Paulo foi soberano, Um time que marcou muito bem, conseguiu neutralizar o Cruzeiro e foi muito mais perigoso, Criou muito mais. Então acho que ganha uma moral e o principal, conseguiu preservar a equipe que vai enfrentar um Botafogo que é muito forte fisicamente, Então você vai ter um time com mais energia, com mais fôlego para um confronto duro que vai dizer muito no futuro da temporada do São Paulo. O São Paulo está colocando todas as fichas agora na Libertadores. Vamos falar do Cruzeiro. A torcida ficou na bronca com essa derrota em casa para o São Paulo. Já comenta aí a sua escalação ideal. O São Paulo deveria entrar no 4-2-3-1 com 2 pontas, sendo ele o William, que tá pedindo passagem de um lado, o Rato do outro, e o Lucas centralizado. Ou você acha que o Lugano até deu uma boa ideia, que é jogar com o famoso losango no meio de campo, coisa que o Dorival tentou fazer na época do Rames Rodrigues, tentou por algumas oportunidades. O Dorival fez um time assim no Flamengo, o Flamengo jogava com o losango para suportar Pedro, Gabigol e Arrascaeta, jogava com 3 volantes, o Arrascaeta era a ponta do losango, o Gabigol e Pedro. No São Paulo era a trinca de volantes, Rames, Luciano e Caleri, Cara, assim, é algo a se pensar. O São Paulo perde em poder de fogo porque perde a amplitude que os pontas dão, mas é um time que fica mais seguro por estar com 3 volantes e povoa o meio de campo, Você povoa o meio de campo com mais um volante. Tem toque de bola, tem saída. E para mim, o que falta muito no São Paulo hoje é criação. O São Paulo não tem um meia de criação. O Luciano não é esse cara. O Zubeldia já entendeu que quando o Luciano recua, ele estraga totalmente o jogo do São Paulo. Então, ele tá deixando essa criação por conta dos volantes e por conta dos zagueiros. Os zagueiros têm que fazer essa bola chegar no Lucas. Os zagueiros têm que fazer essa bola chegar no Rato. Os volantes têm que fazer essa bola chegar no Calé.
Não, tecnicamente, quem deveria criar as jogadas do São Paulo é o meia. O meia é um organizador. O São Paulo não tem esse cara, porque o Luciano tá ficando mais próximo ao Caleri, jogando quase como um segundo atacante mesmo. Não tá mais recuando para vir armar as jogadas porque tava jogando muito mal. A grande questão é que fica um buraco no meio de campo, fica uma lacuna no meio de campo. Se o Lucas tá bem marcado, se o Bobadilha tá bem, se o Lucas tá bem marcado e o Rato tá bem marcado e o Bobadilha não avança para ocupar esse espaço, o São Paulo fica muito previsível. O São Paulo fica previsível, o São Paulo fica lento e isso acaba estragando toda a dinâmica de jogo do São Paulo. Eu já falei para vocês, eu sou fã de um time com 2 pontas. Assim, não é que eu seja fã incondicional. Eu acho até que o São Paulo deveria contratar um camisa 10 de verdade, jogar com um losango no meio de campo, deixando o Lucas como segundo atacante, deixando o Lucas mais perto do Caleri, mais próximo do gol, para ele arrancar, para ele pegar essa bola lá mais próximo da área mesmo. Pessoal, o São Paulo contrata um 10 organizador, dar exemplo, um Arrascaeta da vida, um Ganso da vida, um cara que tem o passe refinado, e o Lucas fique lá na frente sem precisar voltar para correr para marcar, só recebendo passe, só sendo municiado. O grande problema do São Paulo hoje é munição, né? O São Paulo não tem quem crie, o Caleri não recebe bola, o Caleri recebe tijolada, é só tijolada para ele o tempo todo, ele brigando com o zagueiro, tomando pancada do zagueiro o tempo todo, corre para um lado, corre para o outro. E a hora que ele tá brigando com os 2 zagueiros lá e ninguém gosta, ele não recebe um passe. O Caleri, ele recebe bolas jogadas na área. Qual foi a última vez que o Caleri recebeu um passe, uma assistência? E o Luciano não tá em má fase. O Luciano não tá em boa fase na temporada, viu? Por mais que o Luciano tenha muitos gols, ele meteu muito gol no Paulista, que é o Campeonato Paulista. E fez gols também em partidas que ele não jogou absolutamente nada. O jogo contra o Tadjeres ele não jogou nada e fez gol. O jogo contra o Red Bull Bragantino ele também não jogou nada e fez gol no pênalti lá que ele mesmo errou. Assim, o principal ponto que demonstra que o Luciano não está jogando absolutamente nada é o Luciano tem nós estamos em setembro, ele tem uma assistência. O nosso meia, o camisa 10 do São Paulo Futebol Clube, no ano de 2024, tem uma assistência. O Igor Vinícius, que passou o início da temporada todo machucado, que vive no departamento médico, tem 4. Olha a diferença. O meia, ele tem que criar. O Lucas tem mais assistências que o Luciano. E olha, o Lucas não joga por dentro. Quase não joga por dentro. Então eu acho que o Zubeldia deveria mudar o time. E eu quero que você deixe a sua opinião, quero que você deixe no seu comentário o que você acha que o Zubeldia deve fazer. Jogar com 2 pontas e trazer o Lucas para o meio, jogar com 3 volantes, fazer um losango no meio de campo, deixando o Lucas como 10 e utilizar Luciano e Caleri, Luciano jogando como segundo atacante no lugar que ele rende mais. Luciano como segundo... Não é que o Luciano pede de rato, não é que o Luciano é medíocre, é ridículo. Como meia ele é medíocre, como meia ele é ridículo. Mas como segundo atacante, o Luciano é um ótimo segundo atacante ainda. Os melhores momentos do Luciano foram fazendo dupla de ataque Luciano e Pablo. Vocês lembram? Luciano e Brenner na época do Diniz. Os dois faziam um gol adoidado. E o próprio Luciano e Caleri no início da era Rogério Ceni. O São Paulo jogava no 4-4-2 com Luciano e Caleri na frente. O Patrick Pantera e o Igor Gomes de meias. São Paulo tinha 2 meias e 2 atacantes. O Luciano jogou muito com o Rogério Ceni, no início da era Rogério Ceni. Então, é algo a se pensar. Deixe a sua opinião, deixe o seu comentário, quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.